Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou Catarina e estou aqui com o meu noivo Rafik. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje vamos falar de quê? Hoje vamos falar de uma pergunta que nos fazem muito, não é? Muito É. mesmo. Tenho dinheiro parado no banco, o que é que eu posso fazer com ele? Sim, ou seja, isto é uma pergunta que nos surge no Rico Casal, é uma pergunta que, como nós somos da área de gestão, nos surge muito naquele resquício de amigos que ainda não sabem que nós temos o Rico Casal. Ou seja, tanto vem de pessoas que já procuram, já têm alguma procura sobre finanças e portanto seguem-nos, e também vem de outras pessoas que ainda não fizeram essa pesquisa, mas têm esta preocupação, não é? Não sentes que parece que há pessoas cada vez mais ricas, não é? Há pessoas que têm dinheiro parado no banco, não é? Sim, mas sabes uma coisa engraçada, agora que por acaso acho que não comentei isto contigo. Uma das pessoas que me fez esta pergunta e que não, acho eu que não sabe, pelo menos, ou então está a fingir que não sabe, nós temos o Rico Casal, fez-me essa pergunta, tenho dinheiro parado no banco, queria pôr em algum lado, onde é que posso pôr, mas tem bitcoins. Juro, achei super engraçado. Tipo, ainda não procuro muito sobre o assunto, mas bitcoin já está assegurado. Já está, não é? Boa. Vamos falar sobre isso. Sim. Mas antes de entrarmos então na pauta do episódio, fazer o agradecimento normal, não é? A quem nos segue, fazer o apelo para quem estiver a ver no YouTube para subscrever o canal, ativar o sininho, as notificações para poderem receber mensagem assim que sair o episódio e não se esquecerem de colocar gosto para que o YouTube perceba que este vídeo é importante, que este podcast é importante e mostrar a mais pessoas. E depois, para quem estiver no Spotify, ir lá classificar o podcast e colocar 5 estrelas. Isso. E não se esquecer de partilhar o episódio com outras pessoas. Isso. Não é? Sim. Portanto, No Spotify ou nos outros? Nós nunca outros falamos também. dos outros, não é? Pois é. As pessoas também podem ouvir no Apple Podcast, nem sei os outros, mas pronto, os outros. Sim. Os outros não ouvem podcast. Outros sítios. Achas que as pessoas se sentem negligenciadas? Se calhar, não é? Sim. Quem não. Façam assim, no post do Instagram, digam-nos onde é que ouvem. Ok, vou fazer depois na descrição do episódio, vou Sim. colocar essa pergunta. Sim. Mas dito isto, as pessoas têm dinheiro parado na conta e querem investir. Sim, não é? porquê? Mas espera, por acaso antes disso, eu acho que tive a fazer uma reflexão sobre porque é que agora as pessoas nos fazem essa pergunta, porque sinto que é uma pergunta que cada vez mais surge. Uhum. Não sei se é por estarem a ouvir cada vez mais notícias sobre a inflação e perceberem que se tiverem o dinheiro parado no banco, na verdade estão a perder dinheiro, não está simplesmente parado, está a decrescer. Uhum. Não sei se é porque têm muito dinheiro, têm mais dinheiro, ou seja, vêem-se com mais dinheiro agora e então sentem essa necessidade, ou se é porque os meios tradicionais de colocar as nossas poupanças, que normalmente o mais básico é aquele que toda a gente conhece e onde tradicionalmente muita gente coloca as poupanças, os depósitos a prazo, é do conhecimento geral que têm, se calhar, taxas de juros menos vantajosas. Uhum. Não sei, estive a tentar fazer uma reflexão e não cheguei a uma solução. Não sei se tens alguma ideia mais concreta sobre isso. Não sei. Sebastião, o que é que achas? eu acho que o Sebastião, nosso editor, tem muito dinheiro parado na conta. Achas? Não tenho, por acaso não tenho. Mas, Ui, ouviram a voz dele, ouviram? mas ele diz que não tem, mas depois piscou o olho. Eu acho que ele tem ali um milhãozinho ali parado na conta. Para um assim. milhão, bem. Mas eu acho que antes de responder, aproveitar aqui a interação para agradecer ao Sebastião, aqui a edição dos vídeos, e agradecer ao José da Z Sim. Effect pelo trabalho que tem feito com Sim. o som. Sim. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que tem a ver com um facto muito mais abrangente. Acho que tem a ver com o facto de os depósitos a prazo não dão nada. Não dão nada. E as pessoas sentem isso. Mas espera, deixa-me só explicar o que é que isso quer dizer, não dar nada. Ok. Porque eu acho que Claro, estamos falando aqui para pessoas que não percebem nada do assunto. Ok. O que é não dar nada? Um depósito a prazo vence juros, ou seja, nós temos o nosso dinheiro e trimestralmente, semestralmente, anualmente, dependendo do que tiver definido no depósito a prazo,
recebemos juros pelo dinheiro que nós lá temos, que é uma percentagem do dinheiro que nós lá temos. Pronto, isso é o juro, é uma percentagem. Atualmente, os depósitos a prazo, os juros, essa percentagem é muito pequenininha, ou seja, anda à volta do 0, qualquer coisa. Pronto. E porquê é que isso é pequeno? Porquê? Porque, por exemplo, atualmente a inflação em Portugal, por exemplo, anda à volta dos 3%. Isto significa o quê? Que ter o dinheiro num depósito a prazo, vencendo juros, por exemplo, 0,5%, não compensa nem de longe nem de perto a inflação, ou seja, continuamos a perder dinheiro. É verdade que sempre é melhor do que ter um depósito a prazo que vence juros 0, no depósito à ordem que vence juros 0, não é? Ainda pagam comissão, mas um depósito a prazo também não compensa assim tanto face à inflação. Sim, ou seja, e o que é a inflação? A inflação basicamente é a perda de poder de compra, não é? Ou seja, as coisas ficam mais caras e tu ficas com o mesmo valor nominal, né, do teu dinheiro e não consegues comprar as mesmas coisas com aquele mesmo valor. Portanto, ficas, entre aspas, mais pobre. E isso, ou seja, o objetivo é, ok, já que eu tenho dinheiro, eu vou procurar que este dinheiro cresça ao ritmo da inflação para que eu consiga continuar a comprar o mesmo tipo de coisas. E o que acontece? Os produtos mais seguros, como o depósito a prazo, não acompanham o efeito da inflação, ou seja, perde para a inflação, ou seja, mesmo que eu coloque o meu dinheiro a render alguma coisa, eu continuo a ficar mais pobre. E porquê que o depósito a prazo é um produto mais seguro, já agora? Porque é praticamente como ter num depósito à ordem, ou seja, o dinheiro que nós lá temos colocado efetivamente está garantido. Ou seja, não vamos perder, mesmo que o banco for à falência, existe um fundo de garantia de depósitos, que é até 100 mil euros. Mesmo que o banco vá à falência, nós não vamos perder aquele dinheiro, ok? Isso, por isso é que o depósito a prazo é seguro, é por isso, porque é de capital garantido, não perdemos o dinheiro. Também não ganhamos grande coisa, mas pelo menos não o perdemos, não é? Sim, a não ser para quem tem 1 milhão, não é? Quem tem 1 milhão não pode, sim, só vai receber 100 mil euros. Portanto, Sebastião, não estás garantido por isso, está bem? Mas sim, mas acho que esse disclaimer é extremamente importante, porque quando nós dizemos tenho dinheiro parado no banco é o quê? Ok, geralmente é isso, ou tenho um depósito à ordem, ou tenho um depósito a prazo, que são normalmente os veículos tradicionais que nós conhecemos para investimento, e agora eu quero fazer alguma coisa com isto. Sim. Sei que aquilo que me gera são cêntimos, e mesmo depois dos cêntimos eu vejo lá a retenção na fonte, que é o imposto de 28% sobre o meu rendimento, sobre o meu juro, e ficam migalhas, não é? Sim. Então as pessoas, acredito eu, que é por causa disso que vêm à procura de outras formas de rentabilizar o seu dinheiro. Sim. E também acho que existe um segundo fenómeno, que eu fico muito feliz por isso. Parece que as pessoas estão mais despertas para o assunto financeiro, certo, para o cuidar do seu dinheiro. E também advém dessa necessidade de, se houvesse conforto nos depósitos a prazo, ninguém precisaria de ir em busca de mais informação, de mais conhecimento para poderem fazer crescer o seu dinheiro. E esse efeito acho que é importante, que é, ok, as pessoas estão à procura de mais informação. Mas nessa busca de mais informação acontece o fenómeno que estavas a partilhar, que é, as pessoas querem rápido, então vão para o veículo mais arriscado, criptomoedas. Então mais rapidamente uma pessoa tem criptomoedas do que tem, por exemplo, um ETF. Mais rapidamente uma pessoa, alguns até têm criptomoedas do que têm sequer depósitos a prazo. Sim, eu ia dizer porque não compreendo, mas na verdade também não compreendo efetivamente o que é cripto. Acho que é mais difícil de compreender a noção de criptomoedas do que de ETFs. Sim. Mas sim, como as criptomoedas são mais populares, não é? Acabam por ganhar. Sim. Ou seja, o único fator e o fator chamativo das criptomoedas e que as pessoas, mesmo não entendendo, seguem tipo quase um viés de, ao menos aqui ganho qualquer coisa, que é a ganância, não é? E é rápido. Exatamente. Ouvem histórias e cria-se aquele fenómeno de FOMO, não é? Ou seja, o Fear of Missing Out, o medo de perder uma onda, e então as pessoas preferem arriscar. Eles sabem que é arriscado, mas é quase o género, ok, mas se eu arriscar e der certo, pode ser muito, se eu não arriscar, eu estou a perder uma possível onda, porque eu ouço muitos amigos meus a falar sobre isto. Sim, então mas respondendo a esta pergunta, não é? Esta pergunta super popular, eu acho que é importante, antes de falar concretamente do que é que se pode fazer com o dinheiro, ter aqui algumas noções básicas, ok? Que são importantes ter em conta quando se escolhe o produto onde se vai colocar o dinheiro, não é? Uma das noções básicas é a noção de risco. Se querem colocar o vosso dinheiro num sítio mais conservador, que tem menos risco, lá está, por exemplo, capital garantido, quase certeza que vão ter um rendimento mais baixo. Ou seja, é sempre assim, investimentos menos arriscados têm um retorno mais baixo. Investimentos mais arriscados, como por exemplo a Bitcoin,
pode ter retornos mais elevados. Sim. Pronto. Isto é importante terem consciência disto, ou seja, a partir do momento em que começam a arriscar um bocadinho mais, também vão ter à partida retornos maiores. Sim, eu acho que isso resume quase um pilar básico de quando falamos de investimentos, que é uma tríade que chama-se 2RL. Basicamente são 3 componentes que devem ser avaliadas quando falamos de um investimento e todas elas têm isto, que é rentabilidade, risco, liquidez. Okay? E quando falamos de um investimento, o investimento é avaliado com base nestes 3 fatores. Como tu dizias, um depósito a prazo tem um risco mais baixo, consequentemente tem uma rentabilidade mais baixa, mas tem uma liquidez elevada. Exato. Okay? Ações têm uma liquidez elevada, têm um risco mais elevado, portanto têm uma rentabilidade mais elevada em comparação com o depósito a prazo. Criptomoedas geralmente têm isso também, que é um risco muito mais elevado, portanto um potencial de rentabilidade muito mais elevado e uma liquidez também elevada. Qual é que é a relação entre o risco e a rentabilidade? Por exemplo, já agora falámos sempre de liquidezes elevadas, um exemplo de uma liquidez reduzida é o investimento imobiliário. Exatamente. Porquê que o investimento imobiliário tem uma liquidez reduzida? Porque não é tão fácil, no momento em que vocês queiram reaver aquele dinheiro, não é tão rápido. Tem que vender a casa, não é? Sim, para conseguirem... E demora, exato. Para conseguirem reaver o dinheiro. Liquidez é isto, é a rapidez com que vocês conseguem ter o dinheiro de volta para vocês. Exatamente. Okay? E o que é o risco? O risco é a probabilidade de perda do capital investido. Portanto, quanto maior o risco, maior a probabilidade de perda do capital investido. E de ganho também. Sim, mas quando falamos de risco é de perda, não é? Okay. Porque, consequentemente, existe esse efeito, é o risco. E depois, quando falamos de rentabilidade, perante este risco, qual é que é o rendimento que eu vou pedir? Porque é a mesma coisa eu gosto de trazer este exemplo de quando nós éramos miúdos, não é? Que é quando víamos um muro, tinha, sei lá, isto mais entre rapazes, que dizias ao teu amigo, eu dou-te 1 euro se tu saltares este muro. E tu fazes uma avaliação de risco-rentabilidade. E tu dizes assim, para este muro só se for 5 euros. Certo, então, o muro é alto, é arriscado. Exatamente, tem mais risco. Agora, se for só, eu dou-te 1 euro se tu corres até ali e voltares. Ok, está bem, eu vou correr até ali e volto, porque o risco não... Ou seja, eu fiz uma avaliação de risco-rentabilidade e disse, para correr esse risco de ir até ali e voltar, compensa-me ter uma rentabilidade de 1 euro. Mas para correr o risco de saltar este muro, eu tenho que pedir uma rentabilidade maior, tenho que pedir um rendimento de 5 euros, 10 euros. Portanto, nós desde miúdos que nós fazemos esta avaliação de risco-rentabilidade. Portanto, ter esta noção desta tríade é o que faz com que tu te tornes um investidor mais conhecedor daquilo que tu estás a fazer. Não é? Quando falamos efetivamente de criptomoedas, ou quando falamos de um depósito a prazo, ou quando falamos de ações, quando falamos de obrigações, ou quando falamos de imobiliário, estas 3 componentes têm que ser avaliadas e colocadas quase numa escala, não é? Sim. Depois outra noção que é importante também terem é a noção de diversificação. Porquê? Mais uma vez, pessoas que não sabem tanto do assunto, o que é que pensam? Eu tenho aqui 30 mil euros parados no depósito à ordem, vou pegar nisto e pôr numa aplicação qualquer. Num fundo de investimento, um PPR, ou o que for. Não. O ideal é tentarem pegar nesse dinheiro e distribuírem por várias coisas. E essa distribuição por várias coisas também vai depender do que é que vocês querem fazer com o dinheiro. Ou seja, se vocês têm uma expectativa de utilizarem a curto prazo, têm uma expectativa de utilizarem a longo prazo, pegando aqui numa coisa que nós falamos muito no fundo de emergência, quanto é que desses, por exemplo, 30 mil euros vocês sentem que precisam de guardar para vocês para fazer face a um potencial de desemprego ou alguma coisa que possa acontecer na vossa vida e vocês precisam do dinheiro, não cometam um erro de pegar nos 30 mil euros e colocar só numa coisa. Sim, Sim, eu acho que isso é importante, que é, falando outra vez da questão do risco. O risco gera-se e uma forma de gerir o risco é a diversificação. E a diversificação, quando falamos de, tenho um determinado montante e eu quero saber o que é que eu faço com isto, é importante tu perceberes que, qual é o meu objetivo? Né? Qual é que é o meu objetivo dentro destes 30 mil euros, como deste exemplo? 10 mil euros tem um objetivo próprio, que é ser o meu fundo de emergência.
Então, para o meu fundo de emergência, qual é que é a característica? A característica é que eu posso precisar disto a qualquer momento. Portanto, se o risco é a probabilidade de perda, então eu não quero perder. Portanto, tem que ter um risco mais baixo e, consequentemente, vou ter uma rentabilidade mais baixa. E como eu vou precisar disto o mais rápido possível, vou ter que ter um instrumento que tenha uma liquidez mais elevada. Exatamente. E, portanto, o mais fácil é colocar num depósito a prazo, num certificado da Forro, ou seja, num sítio que eu não me interessa com este valor correr risco, portanto eu não vou pedir uma rentabilidade elevada. Eu quero é que ele efetivamente tenha uma alta liquidez. Ponto. Ok, agora tenho os 10 mil de fora. Tenho 20 mil. Ok, quais são estes objetivos para os 20 mil? Tu falaste objetivos a médio e longo prazo. Ok, a médio prazo eu quero poder fazer uma viagem. Não é? Então eu vou pegar num determinado montante que eu quero fazer uma viagem e vou colocar num investimento que tenha uma rentabilidade e que tenha um prazo acima de tudo alinhado com o meu objetivo. E aqui podia ser, por exemplo, obrigações. Imagina, uma obrigação a 5 anos, uma obrigação a 3 anos, não é? Certo. E aí está alinhado com o meu objetivo, com a periodicidade do meu objetivo. Eu coloco o meu dinheiro ali a render numa determinada obrigação de EDP, obrigação de uma instituição que me vai pagar um determinado juro, chama-se cupão, ao longo desse período, e quando chegar aos 3 anos ele devolve-me o meu capital e devolve-me um determinado juro. Ok, chegou àquela data, eu pego naquele valor, corri um risco reduzido, porque estamos a falar de uma obrigação, e nessa data eu pego o meu dinheiro e vou fazer a minha viagem. Mas tive um rendimento e não tive o meu dinheiro parado. Certo. Já agora, o que é uma obrigação? Uma obrigação é dívida da empresa, ok? Por exemplo, a EDP precisa de dinheiro. Então, em vez de, por exemplo, ir pedir aos bancos, vai emitir obrigações e as pessoas comuns, particulares ou não, compram essas obrigações. E a EDP, em vez de pagar juros ao banco, porque não pediu empréstimo ao banco, paga-nos juros a nós. Vamos imaginar, uma obrigação pode ter uma maturidade de 3 anos, no final desses 3 anos, devolve-nos o capital. Okay? Qual é que é o risco aqui? Este investimento não é de capital garantido, ok? Não. Ou seja, pode acontecer daqui a 3 anos a EDP não conseguir pagar o dinheiro das obrigações, ok? Sim. E portanto diz que entra em default, e entrando em default nós não reavemos o nosso dinheiro. Mas isso é possível avaliar essa questão, porque, por exemplo, uma obrigação é menos arriscada que uma ação. E porquê? Porque uma ação implica que tu sejas dono da empresa. Eu, como dono da empresa, se a empresa falir, vou ter que pagar sempre primeiro a quem eu devo antes de eu tirar dinheiro. Sim, é isso é importante, desculpa, que ou seja, no caso de uma empresa falir, qual é que é a hierarquia de pagamento aos credores, não é? Sim. Os acionistas estão sempre em último, não é? Exatamente. Os obrigacionistas são primeiro que os acionistas. Sim, portanto, sem dúvida. Havendo hipótese de receber alguma coisa na falência da empresa, os obrigacionistas têm prioridade face aos acionistas. Exatamente. Sim. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando vocês colocam dinheiro numa obrigação de uma instituição tão grande como a EDP, que tem uma caixa, ou seja, a caixa tem dinheiro em grande volume, a probabilidade de entrar em falência em 3 anos é muito baixa. Por isso é que existe uma facilidade em colocar o dinheiro numa obrigação quando falamos de um objetivo de médio prazo, porque o risco é mais baixo e que cumpra com esse objetivo de médio prazo, não é? Sim. O que é importante ter em conta quando decidimos investir em obrigações? Primeiro, por exemplo, em Portugal, para investir em obrigações é preciso estar relativamente atento às dimensões de obrigações que existem, convém que estejam atentos para perceber. Depois, é importante perceber se efetivamente qual é que é a rentabilidade que vão ter. Porquê? As obrigações são colocadas por bancos, ok? Esses bancos cobram comissões pela colocação e, portanto, vocês ao comprarem a obrigação pagam essa comissão ao banco, ok? Têm que avaliar, só lendo cada ficha técnica de cada obrigação é que percebem se a comissão que estão a pagar face aos juros que estão a receber compensa, ok? Sim. Nem sempre compensa. Sim, e neste caso é bom porque normalmente existem simuladores de rentabilidade. Sim, é uma questão de procurarem no Google. Sim, ou pela DECO, ou por vários sites que dão uma forma de fazer simulação de se eu investir um determinado montante, quanto é que eu vou receber em líquido. E aí conseguem fazer essa avaliação porque compensar ou compensa até a partir de um determinado montante. Certo. Se calhar montantes mais baixos não compensa tanto porque existem comissões fixas que comem a rentabilidade. Mas é um bom veículo
quando falamos daquele princípio de qual é um objetivo, é um objetivo de médio prazo, então colocar em ações, se calhar não é a melhor forma, porque eu quando chegar à altura em que eu vou precisar do dinheiro pode estar o mercado em baixa e ter desvalorizado, mas numa obrigação faz sentido, que é um instrumento de renda fixa que tem um determinado prazo e, consequentemente, depois desse prazo, acontecendo tudo ok, e nós não temos grandes eventos de default a nível de empresas em Portugal, portanto, à partida, eu nessa altura receberei o meu capital, mais o meu juro, e vou fazer a minha viagem, ou vou comprar o meu carro. Sim, é mais previsível, não é? Eu sei que, passado aquele tempo, à partida vou receber aquele dinheiro. Exatamente. Ok. E depois já falámos de objetivos de curto prazo, falámos de fundo de emergência, né? Ou seja, curto prazo, não tenho tempo para ir buscar rentabilidade, eu quero que o dinheiro esteja imediato, portanto vou fazer essa parte. Ok, eu preciso dos 30 mil euros, eu preciso de 5 mil euros para ir fazer uma viagem daqui a 3 anos, portanto 5 mil euros vão para obrigações. Sobra-me aqui 15 mil euros. Tenho um objetivo de longo prazo, seja, sei lá, a minha liberdade financeira. O que é que tu dirias que se pode fazer? Existem várias hipóteses, mais uma vez, dependendo do risco que queremos assumir. Aquilo que é uma das coisas mais populares em Portugal são os PPRs, não é? Eu não tinha noção, eu só comecei a perceber mais tarde. Existe toda uma panóplia de PPRs. Normalmente desagrega-se os PPRs em dois grandes grupos. Os seguros PPRs e os fundos PPRs, são os seus nomes, não é? Exatamente. Pronto, eu nunca fixo muito bem nomes. Os seguros PPRs são aqueles que a maior parte das pessoas utiliza, são os mais populares, pronto, são os de capital garantido. Ou seja, mais uma vez, o dinheiro que nós lá pomos, temos garantia que vamos receber. Qual é que é o problema, mais uma vez? Capital garantido, risco mais baixo e, portanto, a rentabilidade à partida é mais baixa também. Exatamente. Quando eu digo mais baixa também, mais uma vez, recordem-se que estamos num cenário de inflação elevada, com tendência a subir. Ainda hoje estava a ler um artigo a dizer que a zona euro está com uma inflação de 5%, nós estamos com uma inflação de 3%. Porquê? Porque a nossa economia ainda não recuperou tão rápido para valores pré-pandemia face à economia europeia. Ou seja, a tendência é para a nossa inflação subir quando a nossa economia recuperar, ok? Sim. Portanto, ter o dinheiro no seguro PPR é provável que a rentabilidade não consiga bater a inflação, mais uma vez. Nos fundos PPR é como se fosse um fundo, como se estivéssemos a colocar num fundo de investimento, ou seja, o dinheiro que nós colocamos num fundo PPR é utilizado pela sociedade gestora do fundo para fazer investimentos em ações, obrigações, dependendo da carteira que está definida naquele PPR em específico. E vocês têm acesso à estratégia de investimento, conseguem saber qual é que é o tipo de produto ou os tipos de produtos onde aquela sociedade gestora investe o dinheiro. Como não é de capital garantido, pode ter uma rentabilidade maior também ou uma perda. Não é? Exatamente, sim. O PPR é muito popular porquê? Porque, na verdade, em termos de investimento, é o único produto que tem vantagens fiscais. Sim, não é? sim. Existe um conjunto de vantagens fiscais, dependendo da idade, dependendo do tempo do fundo, etc. Do fundo, não, do PPR, em que vocês, declarando no IRS, conseguem reaver uma parte do valor investido. Sim. Ou seja, basicamente tem benefícios fiscais na medida em que parte do valor que nós reforçamos no nosso fundo durante o ano podemos reavê-lo mediante algumas condições no IRS do ano. E depois tem algumas vantagens também depois à saída, que é, ok, eu atingi um determinado conjunto de características para eu poder resgatar o meu PPR. Então, em vez de eu pagar os 28%, que normalmente é o imposto sobre ativos financeiros, eu tenho uma porcentagem mais reduzida perante também algumas características. E, portanto, logo aí eu vou poupar nos impostos. Primeiro, poupo pela via de quando eu estou a reforçar, eu consigo reaver parte desse valor no meu IRS, e depois, quando eu for retirar esse valor, eu também, em vez de pagar 28%, pago menos. E depois tem outra vantagem que é boa, que é eu posso utilizar o PPR numa situação de maior fragilidade para poder pagar a prestação do meu crédito à habitação. Portanto, tem que ser a habitação própria permanente. Sim, e portanto essas vantagens são vantagens de longo prazo, em que eu estou a preparar a minha reforma e depois na saída eu posso retirar a totalidade, ou posso, por exemplo, ir recebendo como se fosse um salário, e portanto para a minha liberdade financeira pode ser um bom complemento de reforma. Sim, por acaso os PPRs são um mundo mesmo.
E acho que nós devíamos fazer um episódio só específico sobre PPR, porque de facto existe toda uma diversidade de características de produtos que eu acho que é interessante. Acho que devíamos fazer um episódio só sobre Sim, vamos convidar aqui o Luís Jordão, especialista em PPR. Sim, para falar um bocadinho sobre isso, acho que é importante, sim. Eu gosto logo de me traçar com o nome, não sei o quê. Eu não queria atravessar assim. O Sebastião disse ali atrás, é assim. Pronto, já está dito o nome, está fixado, agora Luís, não podes fugir. Não, nós é que estamos tramados, agora temos que o trazer, porque ele diz que não. Malta, não tenho tempo. Exatamente, peço a vossa brincadeira. Mas é verdade, os PPRs são um mundo e é um mundo muito desconhecido porque a maior parte das pessoas só conhece os seguros. E a verdade é que os fundos também é uma coisa muito recente e que acho que para quem pretende investir de forma efetiva, pensando em ativos mais diferenciados, é um bom sítio porque tens bons gestores por trás a criar bons fundos, com bons ativos, com bons princípios e que depois ainda se pode beneficiar da componente fiscal. Sim. Portanto, é extremamente interessante pegarem parte dos 30 mil euros, não é? E colocar num fundo. Sim, lá está, mais uma vez, num fundo PPR, que é bastante mais apelativo a nível de rentabilidade do que propriamente no seguro. E depois? E depois, para além disso, temos os nossos queridos ETFs, não é? Porquê são os nossos queridos ETFs? Porque, de facto, é onde nós temos parte dos nossos investimentos. O que é que nós gostamos muito dos ETFs? O que é que são ETFs? Provavelmente já devem ter ouvido falar de uma coisa que é o PSI 20, por exemplo. Porquê é que é o PSI 20? O PSI 20 é o conjunto das, em teoria, 20 maiores empresas cotadas em bolsa em Portugal. Porquê é que eu disse em teoria? Porque atualmente não são 20, são 18, acho eu. Porque só aquelas 18 empresas cotadas na bolsa de Lisboa é que cumpriram os requisitos para estarem nesse grupo. Okay? Têm que cumprir determinados requisitos para estar nesse grupo. E um ETF simula o comportamento de índices, por exemplo, do índice 20 ou, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Existem toda uma diversidade de índices mais específicos de uma indústria, por exemplo, só de tecnológicas, de vários países. Por exemplo, nós temos um ETF que replica o comportamento das maiores empresas a nível mundial. Sim. Pronto. Mercados emergentes, por exemplo. Mercados emergentes. Pronto. Existe toda uma diversidade. O que é que isto tem de bom? É exatamente isso, é a diversidade, é de nós podermos, no fundo, colocar o nosso dinheiro em pequenas partes de empresas, ou seja, nós não estamos a comprar ações só da EDP, nós na verdade não temos nenhum ETF em Portugal, mas não estamos a comprar ações só de uma empresa nos Estados Unidos ou só de duas empresas nos Estados Unidos, nós estamos a comprar ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos e isso permite-nos uma diversidade muito maior, ou seja, se uma empresa dos Estados Unidos for à falência, e mais uma vez, ela para estar no S&P 500 tem que cumprir requisitos e portanto à partida tem condições para não ir à falência, não é? Mas se uma empresa for à falência, temos 499 outras que mantêm o nosso ETF valorizado. Sim, existe o efeito de substituição, não é? Porque sai uma entre a outra, não é? Sim, ou seja, isso acontece, desculpa, por exemplo, isso acontece, voltando aqui ao nosso Portugal, no PSI 20, aconteceu agora recentemente, saiu uma e entrou a nova base. Sim. Há esta troca, efetivamente, porque elas precisam de cumprir requisitos para poderem estar neste índice. Sim, basicamente o que estás a dizer é que nós somos donos do YouTube, não é? Nós somos e do Google. Sim, tudo isto. Isto tudo é tudo nosso, não é? Sim. Mas acho que é interessante essa questão dos ETFs, mesmo por esse efeito, que é uma forma incrível de gerir risco. Primeiro, geres risco porque não estás a expor só a uma empresa. E depois, geres risco porque estás-te a expor às maiores empresas, não é? E através de apenas uma compra, não é? Não precisas de comprar 500 empresas, basta comprar uma pequena parte de um ETF e esse ETF vai replicar o comportamento dessas empresas todas. E depois ainda tens esse efeito que é, ok, antes de sequer uma empresa ir à falência, ele em princípio vai começar a deixar de cumprir requisitos, portanto sai do índice e entra outro. Portanto, à partida dentro do índice, a não ser que exista um escândalo e exista algo que não seja previsível, em princípio dentro dessas empresas não há de haver uma que saia, ou seja, uma que vá à falência. Sim, mesmo que haja, é compensada pelas outras, não está? Exatamente. Mas depois as pessoas perguntam, está bem, num cenário de crise em que vai tudo abaixo? Vai tudo. Vai tudo abaixo, efetivamente. E o que é que acontece?
depois recuperam. No S&P 500, e nós temos esse, vendo o histórico, o que aconteceu até agora é, em todas as crises, ok, foi tudo abaixo, mas depois houve uma recuperação. Okay? Sim, porque quando falamos de ações, as ações basicamente seguem um comportamento de crescimento da economia. Portanto, a economia dos Estados Unidos tem subido e tem crescido sempre. Como é óbvio, há crises, há recessões, como tudo é cíclico. Mas, geralmente, existe uma recuperação que pode ser mais longa e que pode ser mais rápida. Por exemplo, a questão da pandemia foram alguns meses para recuperar e haver novamente recordes. Mas, por exemplo, 2008 demorou mais algum tempo a recuperar. E geralmente é isso. Por isso é que estamos a falar de um investimento de longo prazo. Estamos a dizer que precisamos de tempo para que nós possamos usufruir e beneficiar da volatilidade, do risco e, consequentemente, da rentabilidade que investir num ETF de ações me permite ter, não é? Efetivamente, o ETF tem essa questão que, se vocês precisarem do dinheiro de repente, podem estar numa altura de baixa de mercado em que podem perder dinheiro se retirarem. Ou seja, é bom que o dinheiro que lá esteja no ETF seja um dinheiro que vocês não precisem de um momento para o outro, em que possam esperar um bocadinho para o mercado recuperar e aí poderem retirar o dinheiro. Sim, e eu acho que é interessante, estamos a falar de ETFs e é importante clarificar, estamos a falar de ETFs de ações, porque existem ETFs de obrigações, existem ETFs de ouro, existem ETFs de uma componente variada de ativos e de países e de setores e tudo mais. O bom dos ETFs é exatamente isso, é a diversificação, é tu poderes comprar uma pequena parte e ele estar a cobrir um conjunto variado de empresas, de produtos, de mercados, de países e, portanto, essa é a vantagem. Mas, consequentemente, é importante ter esta noção de que é preciso longo prazo para que tu possas beneficiar deste crescimento. Sim. Não é? Depois, subindo ainda mais o risco e falando então das criptomoedas, não vejo porque não. Nós temos dinheiro em criptomoedas. Tem que ser. Sim, lá está. É um produto que efetivamente pode ter uma rentabilidade muito grande. Não sou apologista de ter muito dinheiro, ou seja, é aquele dinheiro que nós estamos dispostos, ou seja, se perdermos também está tudo bem, não é? Porque efetivamente, lá está, ainda é um mercado muito volátil, ou seja, sobe e desce com uma rapidez estonteante, como nós sabemos. Basta um Twitter do Elon Musk da Tesla para aquilo e tudo ao charco e depois subir outra vez porque sabemos. Pronto, é muito pouco previsível, na verdade. Portanto, é um dinheiro que efetivamente nós não nos podemos importar muito de perder. Sim, ou seja, é o dinheiro do risco, ok? E isso faz todo sentido, que é, mais uma vez, mais risco, mais rentabilidade eu peço, mas também existe uma probabilidade de perda. E havendo probabilidade de perda, aquilo que nós vamos fazer temos que garantir que se eu perder isto, eu não corro o risco da ruína. Ou seja, eu não vou arriscar o património da minha família, eu não vou arriscar o meu padrão de vida. É simplesmente um dinheiro que eu perdi. É quase a mesma coisa de que, ok, eu jogo todas as semanas 10 euros em, sei lá, no Euromilhões. Passado 52 semanas eu gastei 520 euros durante o ano no Euromilhões. Portanto, e não ganhei nada. Portanto, eu posso pegar nestes 520 euros e colocar numa criptomoeda. Okay? Portanto, porque era já dinheiro que eu iria perder e não me afeta. Mas se aquilo variar, por exemplo, sei lá, 100%, 200%, eu já estou, em vez de 520, já tenho 1040 e por aí fora. Mas também se eu perder esses 520, eu já os perderia na mesma, porque é esse o valor que eu perco todos os anos no Euromilhões. E se formos acumular isto durante vários anos, que há pessoas que religiosamente jogam no Euromilhões todas as semanas, estamos a falar de... Ou na Bet and Win, né? Exatamente, ou seja, em jogo, não é? Ou seja, basicamente é importante ter essa visão, de que é importante ter isso, mas numa percentagem que seja reduzida na medida em que eu não me importo de o perder, ok? E eu acho que nós trouxemos aqui... Falta um, que eu acho muito sexy, que é o ouro. Ouro, ok. Sim, okay. Porque é que... Ok, nós também temos ouro, não é? E eu acho muito sexy, sinceramente. Tenho ouro. Aquela cena, não é? Fica fixe dizer. Mas porquê é que nós temos ouro? Queres explicar? Ok. Basicamente o ouro tem uma característica que é a reserva de valor. E o que é que quer dizer reserva de valor? Quer dizer que quando existe um efeito de recessão, um efeito de crise, aquilo que os investidores normalmente fazem é pegar no seu dinheiro e colocar num ativo que valorize numa altura de crise. E porquê? Porque é escasso.
tem uma escassez, existe uma limitação de ouro no mundo e, portanto, consequentemente, tem tido esse efeito de refúgio, não é? Que é, ok, quando existe uma crise, o ouro mantém-se mais ou menos estável e, portanto, E até valoriza, normalmente. E até valoriza um bocado. Portanto, convém que eu tenha um bocado dessa parte para proteger o meu portfólio. Sim, é? E depois o ouro tem uma característica muito importante, que é resistiu ao teste do tempo, ou seja, é de facto um produto, um ativo que ao longo dos anos manteve o seu valor, e mantendo o seu valor significa que a expectativa é que daqui a 20, 30, 40, 100 anos o ouro continue a ter valor. Pronto, isso é muito importante. Por exemplo, a Bitcoin tem esse problema, ainda não tem o teste do tempo, não é? É muito recente, Bitcoin, criptomoedas. Portanto, não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 40 anos, 50, 100 anos. Pode, de facto, valer muito ou pode já não valer nada. Sim. E, portanto, eu acho que é isso. E depois temos outros ativos, né? Que é imobiliário. Certo. E, portanto, imobiliário também tem muito teste do tempo, na verdade. Sim. E também pode ser um ativo que faça sentido tu colocar uma alocação em imobiliário, se assim for a vontade. Mas depois depende sempre da premissa inicial, que é quanto dinheiro tu tens parado no banco. Porque se tiveres dinheiro suficiente para colocar em imobiliário, compra uma casa para arrendamento. Sim. Portanto, voltando e fechando aqui, resumindo, voltando à pergunta inicial, tenho dinheiro parado no banco, o que é que eu faço com ele? Primeiro, é importante perceber quanto mais rentabilidade queremos, mais risco vamos ter. Diversificar, não pegar em percentagens do dinheiro e pôr em vários tipos de produtos, com vários tipos de rentabilidade e vários tipos de riscos. Pensar o que é que queremos para aquele dinheiro, qual é que é os nossos objetivos a nível temporal. Guardar sempre uma parte para produtos com muita liquidez, ok? Coisas que vocês precisem de uma forma urgente, dinheiro que vocês precisem de uma forma urgente. Coloquem em ativos que têm mais liquidez, mas também tenham menos risco e, portanto, já sabem que vão ter menos rentabilidade. E acho que é isso. Sim, e entrar para o mundo de finanças, porque no mundo de finanças vais aprender e o conhecimento é o teu maior ativo, não é? Ou seja, com o conhecimento tu não vais precisar de pedir dicas. Sim. Vais saber efetivamente fazer as coisas de uma forma baseada em princípios, Sim. de uma forma baseada em conhecimento teu. E isso certamente é a forma mais inteligente de investir. Sim, até porque lá está, que é um bom investimento para nós não significa que seja um bom investimento para outra pessoa, não é? Sim. Portanto, é bom que cada pessoa saiba e conheça sobre investimentos e sobre produtos para perceber onde é que efetivamente pode fazer sentido para ela colocar o seu dinheiro. Sim, e já sabem, este episódio foi mais técnico. Se gostaram, coloquem um like aqui no vídeo. E se gostavam de ter mais conteúdos deste género, vão lá ao Instagram, digam-nos. Sim. Acho que acima de tudo é fazer esse disclaimer que isto não é nenhuma recomendação, é simplesmente transmissão de informação e de conhecimento, explicação do que são cada ativo e que o investimento implica risco e que a melhor forma de mitigar o risco é efetivamente aprender, conhecer, e a forma que nós aconselhamos, e aqui temos a aconselhar efetivamente a aprender, é entrarem no mundo de finanças para que vocês possam adquirir o melhor conhecimento possível com os melhores mentores do mercado e poderem estar mais seguros e mais confortáveis nos vossos investimentos e nas vossas finanças pessoais. Boa, está feito. Acho que sim. Sim. Fechamos? Então vá, beijinhos. Abraços. E muitos palhaços. Tchau. Tchau.